Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Junto conosco, o professor Paulo, fazendo a interpretação de Libras. E hoje o tema, Reino Kush, Economia. Se preparem, embarquem nessa aventura com a gente. Vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Identificar as principais características da economia do Reino Kush. Agora eu trago para vocês uma imagem. Vamos fazer a nossa análise. Vocês agora serão os historiadores ativos da nossa aula. Você saberia dizer o que é o sorgo? É essa planta aqui. Professor, não sei, não é aqueles carrapicho lá que gruda na calça lá que a gente vai brincar lá no terreno lá? Não tem nada a ver. Parece, né, mas não é? Que relação teria entre o sorgo e o reino de Kush? Já ouviram falar sobre o sorgo? Sabe o que é essa planta? Olha lá. O sorgo é um dos 5 cereais mais consumidos no mundo. Ô louco, professor, como assim? Tem o trigo, a cevada, né? E o sorgo é um dos 5 mais consumidos. Apesar de ser mais utilizado para a alimentação de animais no Brasil, o sorgo em vários países da África Austral, que é o caso do Sudão, atual região do Reino de Kush, é prato típico local. E a relação entre o sorgo e o Kush era a sua agricultura. O comércio do sorgo movimentava e muito o reino africano, além de ser um dos alimentos do povo cuxita. Uma das principais características desta aula é você observar que nós estamos trazendo uma ideia de valorização da história da cultura africana, como berço das civilizações. De maneira geral, principalmente os livros mais tradicionais de história, trabalham sempre com aquela ideia linear, trazendo sempre as raízes europeias, né? Ou grego, ou romana, colocando sempre aquela ideia portuguesa de colonização, sempre colocando num patamar mais elevado a história europeia. O que nós estamos fazendo hoje é mostrar para vocês que, além do Egito, existem outras civilizações da antiguidade que se considera berço das primeiras civilizações, o continente africano. E digo mais, vocês viram, a história africana está relacionado, inclusive, o que a arqueologia coloca até agora, como origem da humanidade. As primeiras espécies de hominídeos, antes, inclusive, o Australopithecus, o Erdipithecus, Ramapithecus, são espécies com mais de 10, 15, 30 milhões que está relacionado à história africana. Inclusive o Homo sapiens, sapiens moderno, a nossa espécie, também teria origem africana. Olha que bacana. Então, é berço não somente das civilizações, como também da própria humanidade. Onde surgiu os seres humanos? África. Você considera que estudar o reino de Kush provoca a discussão de que a África é o berço das civilizações? Exatamente nessa linha de pensamento que o professor Roberto falou. Você já se perguntou como a cultura africana está relacionada com a formação da identidade brasileira? Entre 1530 até 1851, com o último navio negreiro que foi proibido com a lei Eusébio de Queiroz, mais de 5 milhões de africanos pisaram em solo brasileiro para trabalhar aqui, como escravizados. A história africana está altamente ligada à história do povo brasileiro. Seja não somente com a questão, né, afrodescendente, mas também cultural, econômico e, inclusive, a própria história está relacionada, ok? Estudar a história do povo cuxita traz a discussão de que não eram somente os egípcios, o único povo que se desenvolveu na região da África, na antiguidade. Demonstra como a África se tornou o berço das civilizações, juntamente com o crescente fértil, os povos da Mesopotâmia e leste do mar Mediterrâneo. Primeira coisa, professor, o que é o crescente fértil? A origem da ideia da palavra crescente fértil está relacionada a uma ideia de lua crescente, porque ele está fazendo um formato de lua crescente, pegando aqui da Ásia, as regiões que está ligada aos rios Nilo, aos rios Tigre e Eufrates, desculpe, e conectando pelo mar Mediterrâneo até chegar no Egito, junto com o rio Nilo. Olha que quase pega um pouquinho da Núbia, né? Deserto da Núbia aqui embaixo, então seria o Egito junto com o crescente fértil.
Reino de Cuxi, a política já começa por aí, uma das características muito interessantes, a forma como eles escolhiam os seus governantes, diferente inclusive do próprio Egito, diferente de várias civilizações. Olha que bacana. Antes vocês vão ver com o professor Roberto nesta aula, por volta de 750 a.C., após uma guerra prolongada, os cuxitas tomaram Tebas, que era a capital do Egito na época. O faraó Piê, originário de Cuxi, tomou o poder, dando o início à 25ª dinastia, conhecida também como dinastia dos faraós negros. Por que faraós negros? Era inclusive uma forma que os próprios egípcios olhavam os cuxitas por uma pigmentação da pele mais escura que os próprios egípcios. É uma região mais distante, onde os núbios moravam, onde os cuxitas, Núbia e cuxitas é a mesma coisa, a região da Núbia. Os núbios são os cuxitas, lembrando que a palavra Núbia significa ouro, olha que bacana, porque é uma região riquíssima em minas de ouro e metais preciosos, pedras preciosas também. E os cuxitas, quando dominaram o Egito, pensem que então foi uma grande potência. Dominar o Império Egípcio não é para qualquer um daquela época. Tinha um grande exército e uma grande organização em determinados momentos. Foram dominados também pelo Egito, mas também dominaram o Egito com a 25ª dinastia. Os faraós desta dinastia, os cuxitas que dominaram o Egito, eles, claro, com uma ideia de legitimação de poder, para não dar muito problema de revoltas entre os próprios egípcios, usavam muitos artifícios dos próprios egípcios. Então usavam o próprio nome de faraó, eles se autodenominavam faraós. Eles usavam uma espécie de uma coroa com duas serpentes, representando a Núbia e representando o Egito. Olha que estratégia de marketing perfeita! Duas cobras, representando a união dos dois reinos, reino de Cuxi com o reino Egito. Eles se autodenominavam parentes das dinastias faraônicas, inclusive dos deuses egípcios. Então eles se apropriaram de elementos culturais, religioso e da fauna local, inclusive. Olha só que interessante. Usavam, então, essa dinastia, uma coroa com duas serpentes que erguia sobre as duas frontes, para indicar que reinavam ao mesmo tempo Cuxi e o Egito. Eles ordenaram construções de pirâmides, lembrando que pirâmides é do Egito, então também estão se apropriando da ideia dos túmulos, da construção funerária das construções das pirâmides egípcias, para lhe servirem como túmulos. Esse aqui é uma esfinge em granito do faraó cuxita Taraka, da 25ª dinastia, 690 a 664. Os cuxitas escolhiam seu rei através do voto dos líderes das comunidades. Diferente também do Egito, diferente de todas as outras civilizações que eu já ouvi falar, os cuxitas escolhiam os seus líderes, seus governantes, como uma espécie de líderes locais que faziam uma votação, jogavam sementes de cereais, podia ser sorgo inclusive, ao chão, com uma ideia de fazer uma leitura sobre o desejo dos deuses. Se os deuses, sabe Deus como que eles iam descobrir isso, Mas se os deuses fizessem positivamente a escolha, tipo, olha, gostei, esse cara vai ser legal, pode colocar ele no governo. Aí aceitavam, era escolhido e legitimado a escolha daquele governante. Então, primeiro, a escolha no reino de Cuxi não era por dinastia. O que é isso, professor, dinastia? Quando é passado de pai para filho, dentro daquela família. Tirando o caso da dinastia do reino Cuxi, da 25ª, que foi um caso à parte, em geral, a política de Cuxi era escolhida desta maneira que o professor Roberto está falando, pelos líderes locais e também com essa associação com a religiosidade. Então, não tinha relação com família, com dinastia, e faziam uma escolha mais por competência, mais por habilidade política da pessoa. Mais ou menos assim, os sábios, os mais idosos, que tinham mais conhecimento local, os líderes locais, falavam, olha, aquele fulano lá seria um bom líder para nós. Vamos colocar ele para ser escolhido também? E depois faziam uma votação. Muito interessante isso. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique como os cuxitas escolhiam seus governantes. Era semelhante como ocorria no Egito Antigo? Será? Daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje vamos juntos.
Voltei! Ô louco, professor! Embarque nessa lá, vamos fazer a correção juntos? Os cuxitas escolhiam seu rei através do voto dos líderes das comunidades, que consideravam mais preparado para o cargo. Enquanto no Egito o filho sucedia ao pai, em Cuxi era o rei que era escolhido entre os eleitos pelos líderes da comunidade e pela consulta aos deuses da cidade. Então, vamos colocar assim que é uma associação entre competência com, claro, com umas pitadas, né, de costumes locais junto com a religiosidade. Gostei das pitadas. E aí, como que seria então a força militar do reino Cuxi? Se dominaram o Egito, se uma das maiores Candaces, Wakanda, Amani-Shaketo, chegou a chegou a desafiar o Império Romano, pouca coisa eles não são. Quem é esse poder militar então do reino de Cuxi? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história deles. Ser vizinho de um poderoso império como o Egito trouxe um grande desafio e, ao mesmo tempo, a necessidade dos cuxitas terem um forte exército para se protegerem de invasões. No reino de Cuxi, o ofício militar era muito valorizado, tinha que ser, né? Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. Compreendeu como eles viviam? Muito famoso em algumas passagens bíblicas e também alguns livros da época escritas, fontes escritas, que falam sobre os cuxitas. Duas histórias muito rápidas, né? Falam sobre os guerreiros pardos, né? Guerreiros núbios, que eram muito poderosos, muito valentes, muito agressivos, inclusive, em algumas passagens bíblicas, os guerreiros núbios, como também algumas fontes escritas da época falam sobre os seus arqueiros, que eram grandes arqueiros, arco e flecha, que eles eram muito bem montados e preparados e tinham uma pontaria muito boa, eles eram muito preparados com essa técnica, né, de arqueiros, como arqueiros, ok? De arco e flecha. Aqui vocês têm uma imagem, inclusive, então, de um dos soldados núbios, uma espécie de uma lança até na mão, né? Ou é um arco, pode ser até um arco. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, fosse para se defender ou para conquistá-los, inclusive. Existem várias escrituras bíblicas onde os núbios são referenciados como um povo orgulhoso, forte, guerreiro e temível pelo mundo inteiro. Copie a pergunta no seu caderno e com vocês novamente. E responda, mas é para copiar certinho no caderno, viu, galerinha do sexto ano? Sobre a força militar no reino de Cuxi. Explique por que precisavam ser tão poderosos e como outros povos reconheciam essa força. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir juntos. Voltei! Vamos corrigir juntos essa galerinha do sexto ano! Ser vizinho de um poderoso império como o Egito trouxe um desafio e, ao mesmo tempo, a necessidade dos cuxitas terem um forte exército para se protegerem de invasões.
Existem várias escrituras bíblicas onde os núbios, lembrando que Núbia significa ouro, são os cuxitas, aquela região mais sul ali após o Egito, a região mais abaixo, seguindo as cataratas do rio Nilo, é a região da Núbia, são referenciados como um povo orgulhoso, forte, guerreiro e temível pelo mundo inteiro. Uma visão tradicional também dos livros de história é sempre colocar as civilizações da antiguidade numa ideia assim meio clássica de resumível, né? Como se fosse assim, olha, tem o Egito, aí depois do Egito tem a Grécia, para não dizer que não tem os fenícios, os hebreus, aí coloca já a Grécia, Roma e, como diz o outro, os povos bárbaros e já vamos para outras civilizações, para outros conquistas, a Idade Média, depois conquistas, colonizações e tudo mais. O que nós estamos tentando trazer para vocês nesta aula, a ideia do Reino Kush, quebrando essa linearidade europeia de sempre centralizar em apenas algumas civilizações, mostrando que existiam outras civilizações tão poderosas quanto o Egito, Roma e até mesmo as cidades gregas, por que não? As cidades-estado ou as polis gregas. O Reino de Kush, né, não por acaso, como o professor Roberto comentou, chegou a desafiar o Império Romano, com a famosa Manichaketo, e também a dominar o Egito Antigo, na 25ª dinastia em 750 a.C. Não é um pequeno feito, é um grande feito. A Manichaketo, inclusive, bem audaciosa, como diriam os outros. Chegou a invadir uma cidade que estava dominada pelos romanos no Egito, quebrou uma cabeça de uma estátua do imperador romano e levou para casa como se fosse um troféu. Pensa, se não é abusada. Sociedade Kushita, camponeses, principal grupo social, são os camponeses, a base da pirâmide, a maior parte da população. Sabe-se muito pouco sobre eles. Por quê, professor? Porque não tem pirâmide de camponeses. Olha que pirâmide linda, quem que era esse camponês? Não temos. Pessoas mais humildes, trabalhadores, camponeses, escravizados. Não tem pirâmides deles. Vocês conhecem, vocês já ouviram falar, pirâmides do faraó, pirâmides do sacerdote fulano, pirâmide do general do exército cuxita, do general do exército romano, egípcio. Mas a história dessas pessoas e dos soldados que fizeram a guerra e dos camponeses que plantaram, porque se não plantar não tem faraó também não, meu amigo. Precisa ter comida na mesa. Exatamente. Então sabe-se muito pouco sobre esses grupos sociais, entre eles os camponeses, que dificulta um pouco para fazer. Mas assim, ainda assim, é um dos trabalhos dos historiadores. Tatear, estudar, analisar e tentar encontrar, enfim, alguma coisa que remete à história desses grupos sociais que tenta ser meio que silenciado, né, pela história. É interessante, né? São grupos que desaparecem na história, porque aparece o nome do imperador, aparece o nome do faraó ali na pirâmide. Não apareceu o nome do escravizado que puxou aquela pedra. Ah, interessante isso, né, professor? Verdade, não tinha pensado nisso. Você está pensando assim, né? Eu sei. Como que você sabe, professor? Ah, poder da telecinese. Sabe-se muito pouco sobre eles, porque seus corpos não eram mumificados. Ou seja, não tem fonte histórica. Mas as poucas fontes escritas no Reino de Kush ainda para piorar a situação. Isso dificulta também saber. Ainda assim, encontra-se algumas características, algumas fontes que contam a história desses povos. Isso aqui é uma representação de núbios no tempo de Medine Abu, do faraó Ramsés III. Na África Antiga, as guerras ocorriam com muita frequência. Os vencidos e prisioneiros dessas guerras acabavam se transformando em escravizados. Professor, por que você não usa a palavra escravo? É porque parece que quando se fala a ideia de escravo, parece que é uma coisa inata, a pessoa nasceu para ser escrava. Quando você diz a palavra escravizado, você consegue entender, opa, ela foi escravizada, ninguém nasceu para ser escravo. Ela foi dominada por uma guerra, ela foi derrotada numa guerra, virou prisioneiro, ou é um estrangeiro, ou pode ser por dívidas. Tem várias formas de se tornar escravo, ou melhor, escravizado. Ela foi escravizada e vendida, cativa e vendida. Na história da África, e o Reino Kush também não é diferente, era muito comum as guerras entre várias civilizações, inclusive como o professor Roberto comentou nesta aula. O Egito e o Reino Kush entraram em várias situações em conflitos. Quem perdia, imagine o que acontecia com os guerreiros que foram derrotados no campo de batalha.
né? E são cativos, vão ser escravizados, vão ser cativos e vendidos nos mercados de escravos. Para quê? Para trabalhar nas minas de ouro, a Núbia era rica nisso, para trabalhar nas construções de pirâmides, para construções de várias obras, para trabalhar em várias funções que os núbios ou os egípcios ou as civilizações da antiguidade tivessem a função. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Faça um texto com as seguintes palavras-chave. Então, monte um texto contendo as seguintes palavras. Camponeses. Quem eram eles no Reino Kush? Guerras. Escravizados. Trabalho nas minas e metais preciosos. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir juntos. Voltei! Vamos corrigir juntos? Os camponeses formavam o principal grupo social, no entanto, sabe-se muito pouco sobre eles. Guerras na África Antiga eram muito comuns, perdedores se tornam prisioneiros escravizados. No Reino de Kush, eles trabalhavam nas minas, extraindo ouro e pedras preciosas. Estudamos que o povo cuxita eram também grandes agricultores na região africana e que nas margens do rio Nilo, o sorgo era um cereal que recebia destaque nos plantios. Os camponeses formavam a maior parte da sociedade cuxita. Vimos também que a guerra era muito comum na história da África Antiga, em que os perdedores se tornavam escravizados. Só agradecimento, galera do sexto ano, aquele abração do São Roberto, a todo mundo do Paraná. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima!